Meus amigos, nesse vídeo eu vou tratar com você um assunto muito sério, que é essa situação na qual o Pedro foi agredido dentro do vestiário do Flamengo. Muitas pessoas falaram que eram fake news, muitas pessoas falaram que era especulação de A ou especulação de B. Não teve nada disso. E o assunto é muito sério, o assunto é muito complexo, e o assunto requer todo o seu cuidado, e o assunto requer que você assista todo esse vídeo, que você deixe esse like, para que o YouTube recomende para outras pessoas, e você que pode, compartilha também, e você que não é inscrito, se inscreve no canal. Primeiro eu vou começar dando a nota que o delegado que fez, teve um delegado, que fez lá o BO, soltou, tá? Porque sim, o Pedro foi na delegacia, lá no DI, Departamento de Investigações de Polícia Civil de Belo Horizonte. O delegado de plantão, ele fez o BO, o Pedro fez corpo de delito, alguns jogadores estavam com ele, e a nota do delegado era, abre aspas, delegado Marcos Pimenta, tá? Responsável pelo DI de Belo Horizonte, Departamento de Investigações da Polícia Civil. Ele disse, abre aspas, após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, o atleta Pedro sofreu um golpe na face após uma discussão com o preparador físico. O preparador físico questionou o motivo pelo qual ele não teria aquecido. Pedro não gostou e disse que apenas não queria ter feito o que ele pediu quando o preparador físico ficou dando tapinhas na cara dele como se estivesse brincando, e ele não gostou. Ele tirou os tapinhas, o preparador físico não gostou, deu um passo para trás e deu um soco na cara do Pedro. Aparentemente, o atacante Pedro teve um corte na boca, onde sangrou. Todos que estavam no vestiário afirmaram que Pedro foi agredido com um soco na boca, logo após uma pequena discussão, motivada pelo não aquecimento no segundo tempo do jogo. Estamos atentos ao caso, 29/7/2023. Então, meus amigos, não é matéria especulativa, não é fake news, não é disse-me-disse. Essas são as palavras do delegado Marcos Pimenta, do Departamento de Investigação da Polícia Civil de Belo Horizonte. Sim, o Pedro foi agredido. Sim, vários atletas ali naquele momento ajudaram o Pedro, tá? Vários atletas ali naquele momento, ficar do lado do Pedro, foram com ele até a delegacia. O Pedro não voltou com a delegação do Flamengo. Ele voltou depois em um voo particular, porque ele precisou estar na Polícia Civil fazendo esse BO. Então, sim, meus amigos, o caso é muito grave. O caso é de expulsão por justa causa do preparador Pablo Fernandes. E resta muitas outras situações que podem vir à tona com esse caso. Primeiro, que para terminar assim, vou falar da situação do Jorge Sampaoli em si. Por quê? Porque não tem mais clima para que o Jorge Sampaoli continue sendo técnico do Flamengo, tá? Todos os jogadores, unanimemente, eles não gostaram da atitude do técnico Jorge Sampaoli. Por quê? Porque quando isso ocorre, quando isso acontece, em momento nenhum dentro do vestiário, o técnico Jorge Sampaoli, ele recriminou o preparador físico. Ou ele foi contra o preparador físico. Ou ele levantou a voz, apontou o dedo na cara do preparador físico e defendeu o Pedro. Em momento nenhum. E ele, como líder do grupo, era obrigação dele em fazer. Outra situação que deixou os jogadores com muita tristeza e raiva do Sampaoli foi que quando isso terminou, o Sampaoli foi para uma entrevista coletiva. Falou de tática, falou de gols. Chegou a falar que o Pedro poderia ter matado a partida quando erra um gol. Mas em momento nenhum ele citou o ocorrido no vestiário. Ele poderia ali naquele momento falar o que aconteceu, recriminar o seu parça.
Pablo Fernandes, ao vivo, para todo o Brasil e grande parte do mundo ver. Mas não, ele se calou, ele omitiu nas informações verdadeiras. Isso deixou os jogadores entristecidos, raivosos e dizendo que não tem mais clima nenhum para dirigir mais o Flamengo São Paulo. O São Paulo confidenciou ao Bruno Spindel que não via mais clima para ser técnico do Flamengo. Ele disse ao Bruno Spindel que, devido ao acontecido, ele não conseguia ver mais como ele poderia ter o respeito do grupo. Ele não conseguiria ver mais como ele poderia ter autoridade sobre o elenco. Sim, o caldo entornou de vez. Sim, a confusão foi muito complicada. O Pablo Fernandes e o Sampaoli, eles são amigos de longa data. Eles trabalham juntos por décadas. Eles trabalham juntos por volta de 15 anos. Sim, é amigo, parceiro, compadre, camarada, brother do Sampaoli. Talvez foi isso que o Sampaoli não quis tomar partido e contra o seu amigo. Talvez também ele ficou tão chocado que ficou sem reação no momento. Pode ter sido. A questão é que esse Pablo Fernandes, quando ele estava juntamente com o Jorge Sampaoli, lá no Olympique de Marseille, ele teve problemas com a torcida quando ele tentou agredir um torcedor. Ele teve problema com repórteres quando ele tentou agredir um repórter. Lá na Espanha, ele também teve problemas com torcedores, cobrando a situação física do time, quando o time beirava a zona de rebaixamento. Pois é, ele é reincidente. Pois é, o que faz o cara desse do lado do São Paulo? Será que o São Paulo gosta desse tipo de pessoa? Será que ele aprova essa situação? Será que ele gostou do que fez o Pablo Fernandes? São Paulo, você terá que se explicar. Ou não. Ou para você tá tudo tranquilo, para você tá tudo de boa, para você paz e amor, São Paulo. Para você tá legal? Um funcionário seu, um parceiro seu, um brother, um irmão seu, dá um soco na cara de um jovem que tem idade para ser filho dele? Meu amigo, o Pedro daquele tamanho, se o Pedro revida, já pensou? O estrago que seria. Já pensou se todos os jogadores partissem para cima do Pablo Fernandes? Começassem a pisar, chutar? Pois é, São Paulo. E você, como comandante, nada fez, se omitiu. Meus amigos, vou trazer a nota que o Pedro soltou. O Pedro soltou uma nota oficial. Abre aspas para a manifestação do Pedro. O Pedro disse: poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Mas o que aconteceu hoje é muito mais grave do que aconteceu nos últimos dias. Covardemente, sem motivos, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto, o Pablo Fernandes, membro da comissão técnica do Jorge Sampaoli. A covardia física se sobrepõe da covardia psicológica que venho recebendo nas últimas semanas. Alguém que agride o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje, no caso ontem. Que Deus perdoe essa pessoa que em pleno século 23, em pleno ano de 2023, acha que a agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos dados. Dei a outra face, assim como o Senhor. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Palavras do Pedro. Gente, assim, me chama a atenção aqui, essa partezinha aqui que o Pedro falou. A covardia física se sobrepõe à covardia psicológica que venho sofrendo nas últimas semanas. Ou seja, nas últimas semanas o Pedro vem sofrendo covardia psicológica, agressões psicológicas. Agressões hoje em dia não é só mais quando você toma um soco ou dá um soco, não. Você pode ter agressões psicológicas, agressões financeiras, agressões de uma série de situações. E o Pedro relata aqui, que vem sofrendo agressões. E ele diz mais, ele diz que já sofreu muitas coisas
no Flamengo, mas que essa foi a pior delas. Então você vê que é uma situação que já não é de hoje. Você vê que é uma situação que já se arrasta há bastante tempo. Muitas pessoas me perguntando se o Pedro pode deixar o Flamengo. Sim, ele pode deixar o Flamengo e de graça. De graça. Isso mesmo. Se o Pedro entra na justiça contra o Flamengo, talvez eu não sei quanto tempo isso pode demorar. Se o Flamengo pode recorrer, não recorrer, deixar de recorrer. Falta pouco tempo para fechar a janela, talvez não consiga um time hábil. Mas o Pedro, ele foi agredido dentro do ambiente de trabalho pelo Pablo Fernandes. Daí você vai se perguntar, pô, mas foi o Pablo Fernandes. Tá, mas o Pablo Fernandes é funcionário do Flamengo. Então, quando isso acontece, a responsabilidade é do clube. Então, caso o Pedro vá à justiça, a responsabilidade é do clube. Então, o Pedro vai entrar numa esfera criminal contra o Flamengo e também contra o preparador físico, mas também, principalmente, contra o Flamengo, que é o responsável pelo preparador físico, porque ele é funcionário do clube. E sim, quase qualquer juiz vai dar ganho ao Pedro. Como ele vai continuar no ambiente onde ele foi agredido? Como ele vai ficar em uma empresa que não passa para ele segurança de trabalho? O vão liberar. E o Flamengo, um jogador custa 100 milhões, o Flamengo acha 30, 35, 40, toda hora, mais de 200 milhões de reais, pode perder de graça. E vários clubes estão de olho no jogador já. Vários clubes como Palmeiras, como o Internacional de Porto Alegre, o próprio Atlético Mineiro, estão de olho na situação do Pedro, que pode deixar o Flamengo de graça. Tá? Em relação ao técnico Jorge Sampaoli, a situação é o seguinte: o treinador disse ao Bruno Espindo que não via mais clima para dirigir o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim vai fazer uma reunião hoje, nessa segunda-feira. Talvez nesse momento que eu estou fazendo um vídeo, já decidiu isso tudo, e talvez você fale assim, meu vídeo é velho. Não, no momento que eu estou gravando este vídeo, as notícias são essas. Talvez no momento que você está assistindo já mudou. Mas a ideia do Landim não é demitir o técnico Jorge Sampaoli. A ideia do Landim é perguntar a Sampaoli, você quer continuar? Ao Sampaoli sim, é reunir o Sampaoli. É reunir os atletas, os jogadores, até porque os números de trabalho do Sampaoli são ótimos. Ele é vice-colocado no Campeonato Brasileiro. Ele está bem na semifinal da Copa do Brasil. Ele está nas oitavas de final da Libertadores. Então os números de trabalho dele estão ok. O que o Landim vai tentar fazer é, primeiro, perguntar ao Sampaoli se ele quer continuar. Se ele não vai tomar as dores do Pablo Fernandes. Caso isso não aconteça, o que o Landim vai fazer? O Landim vai tentar reunir o Sampaoli com os atletas. E ali ele vai passar panos quentes. E vai falar, o Sampaoli não cobrou naquele momento, ele ficou chocado. Ele não esperava aquela situação. Ele foi pego de surpresa. Ele quer muito ser campeão aqui no Flamengo. Ele está fechado com vocês. Ele pede desculpa. Ao Sampaoli vai pedir desculpa. Os jogadores vão falar. E ali eles vão tentar se entender. Então a ideia do Landim é essa. Até porque também existe uma multa altíssima. Altíssimo. Se mandar o Sampaoli embora. E o Sampaoli não pode ser mandado embora porque ele não fez nada. Quem fez foi um membro da comissão técnica dele. Ou seja, se o Flamengo mandar o Sampaoli embora, vai ser por problema de relacionamento com os jogadores. Isso não dá justa causa. Então, o Flamengo vai ter que se dispor de uma multa altíssima. O que o Flamengo pode fazer é tentar um acordo unilateral entre ambas as partes. Metade da multa, ou não a multa, enfim, tentar um acordo. E sobre o Rogério Ceni, a gente já falou de muita gente que o Rogério Ceni vai ser o novo técnico, eu não tenho essa informação, tá? Até porque o técnico do Flamengo ainda é o Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni, ele é bem visto por a maioria dos jogadores, mas não pela diretoria. A diretoria não gosta do Rogério Ceni, que vê nele deficiências técnicas e táticas. Não acha ele um técnico à altura do padrão do Flamengo. E ele também teve vários problemas no Flamengo, quando ele foi com o Everton Ribeiro, aí depois fez as pazes com o Everton Ribeiro, teve problema com o Gabigol,
Quem não lembra aquele jogo que ele tirou o Gabigol se foi embora, o Marcos Braz abraçou o Gabigol, veio consolá-lo. Quem não lembra aquele jogo que o Rogério Ceni deixou o Gabigol no banco de reserva? O Gabigol nem sequer vestiu a camisa do Flamengo, ficou com o colete. E daí o quarto árbitro teve que ir lá falar para o Gabigol para ele colocar o manto sagrado. Enfim, outros capítulos virão e eu conto com a sua audiência. Peço a você, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o teu like se você não deixou. Compartilhe esse vídeo para que possa chegar em outras pessoas. Nos ajude. E também você que possa estar nos ajudando enviando um Pix. Tá na descrição do vídeo a chave do canal, tá bom? A chave do Pix aqui do canal Clamunde. Porque nós estamos querendo construir um estúdio e nós não temos condições, estamos pedindo a ajuda de vocês para comprar tijolo, brita, areia, cimento. Então, muito obrigado. Fica com Deus. Ótimo domingo. Mengão é show. Mas Deus é mais.